Boa noite para você que está começando aqui com a nossa aula. Eu quero tirar esse tempo para a gente orar juntos nesse momento. Vamos buscar o Senhor juntos? Vamos pedir que seja um tempo da gente aprender mais as Escrituras, aprender mais do Senhor. Vem comigo. Senhor, no nome de Jesus, nós sintonizamos o nosso coração e a nossa mente com o Senhor agora. Porque nós queremos entender Tua Palavra, queremos entender as Escrituras. E mesmo estas ferramentas que nos são dadas aqui, ferramentas da linguística, da história, dos costumes, da geografia do local, são ferramentas que vão nos ajudar a compreender melhor Tua Palavra. Por isso nós te pedimos aquilo que está escrito em Provérbios 2, dá-nos inteligência, Senhor. Nós estamos clamando por inteligência, para que se dilate a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos a Tua Palavra, os Teus caminhos, as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos estudar hoje sobre como formou a Palestina que nós vamos encontrar nos tempos de Jesus. Então, o tema da aula de hoje, como se formou a Palestina dos tempos de Jesus. Veja bem, nós não vamos estudar aqui especificamente a Palestina dos tempos de Jesus. Estou falando como ela se formou. Inclusive o nome Palestina e por que se chama Palestina ou sobre o Império Romano são assuntos da próxima aula. Na próxima aula nós vamos estudar como surgiu o Império Romano, como veio todo esse governo. Para você entender um pouquinho mais, vamos para aquele nosso mapa cronológico. No mapinha cronológico que nós temos, você está vendo aí em verde o lugar onde nós estamos estudando nesse momento, aquele momento cronológico que estamos estudando. Desde ali, quando teve a revolta dos Macabeus, que nós já estudamos nas duas últimas ou três últimas aulas, teve a revolta dos Macabeus, quando ela se encerra, ela durou algo em torno de 20 anos, quando ela se encerra, ainda há aquele período de transição, obviamente, e quando se dá no seu final, aquela independência de Judá, que você está vendo aí na sua tela, a independência do Judá, o período dos Asmoneus. O período dos Asmoneus é esse período onde há um governo sacerdotal ali em Judá. E você vai vendo que nós vamos nesse período até que entra o período de Roma, que é esse que está em vermelho, e você vai ver um governo na Palestina chamado de Herodes o Grande. Lá em cima você vai ver Júlio César. Tudo isso é assunto da próxima aula, tudo que se refere ao Império Romano. Mas por que eu estou citando isso aqui agora? Eu estou citando agora porque nós estamos estudando, logo depois da revolta dos Macabeus, a Judéia consegue aquela sua independência e ela passa a ser governada por sacerdotes descendentes da linhagem de Zadok ou Sadoc. É importante a gente saber que tem esse nome Sadoc, porque é que na nossa Bíblia está como Zadok. Nas traduções católicas está Sadoc. E é interessante a gente lembrar de Sadoc, porque é daí que vem o nome Saduceus, que vocês vão ver comigo mais adiante aqui na nossa aula de hoje. E então, quando Roma domina toda aquela região e domina estrategicamente, militarmente aquela região, os romanos não estavam muito preocupados com cultura dos povos e tudo mais. O que aconteceu? Os romanos, mesmo a sua própria cultura, ela não era tão forte. O que os romanos fizeram? Eles absorveram a cultura grega. Tanto que os deuses romanos são os mesmos deuses gregos, só mudam de nome. Então, as mudanças de nome que você vê do grego para o romano, por exemplo, Ártemis dos gregos, é a Diana, né, dos romanos. Então você vê Zeus, Hércules, você vai vendo os nomes mudados. E aliás, os nomes, na verdade, Zeus e Hércules é outro. Você vai ver Zeus para Júpiter. E então você vai ver Hermes, por exemplo, dos gregos, você vai ver um outro nome de um dos planetas, porque os nossos planetas são nomes de deuses romanos, que na verdade são deuses gregos que só mudaram de nome e não muda nada até na função dos deuses. Então os romanos absorveram tudo isso dos gregos. Por quê? Porque a cultura grega, ela parecia ser fascinante, moderna, diferente. Os judeus, por sua vez, eles não absorveram a cultura religiosa dos
gregos. Um pouco você viu na última aula, a influência que teve um pouco da cultura grega sobre a própria teologia dos judeus. Mas os judeus absorveram a cultura grega, o estilo de vida grego, principalmente os judeus que moravam fora de Israel, ali de Judá no caso, né, da Judeia. Na aula passada nós terminamos a aula falando que boa parte dos judeus assumiram essa cultura grega, isso que nós chamamos de se tornaram helenizados, ou como você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os helenistas, não é? Eram judeus que tinham absorvido a cultura grega. Eles viam essa cultura grega como progresso, vamos olhar para frente. Além do mais, o próprio monoteísmo, por exemplo, dos judeus, ganhou simpatia dentro desse mundo que nós chamamos de greco-romano, tá? Esse período da história toda, talvez até muito próximo ali do final do primeiro século, nós chamamos de um período greco-romano, porque embora os romanos dominavam tudo, a cultura no mundo inteiro era uma cultura grega. E nesse mundo greco-romano, começou a ser visto com bons olhos o monoteísmo, porque parecia algo mais inteligente. Então esses novos seguidores deste algo mais inteligente, de seguindo a Jeová, eles eram chamados de tementes a Deus. Esses homens, eles optavam pelo monoteísmo, mas não seguiam aqueles rituais judaicos. Você vê isso, por exemplo, em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, Pedro é convidado, ele tem uma visão e depois aparecem dois homens convidando para vir falar na casa de um romano. Esse centurião romano, de nome Cornélios, ele era um homem temente a Deus. Então, às vezes a gente lê que o homem era temente a Deus, imaginando, não, alguém tem um grande respeito por Deus. Na verdade, era uma classe de pessoas. Os tementes a Deus era gente que acreditava em Jeová, só seguia o único Deus, não seguia outros deuses, mas não eram judeus. Esses eram os chamados tementes a Deus. Os judeus fora da Judeia, esses judeus fora da Judeia é chamado de os judeus da diáspora. Tem aí um mapa para você entender o que é a diáspora. A palavra diáspora significa dispersão. Então é isso, que os judeus foram para muitas partes do mundo, você vê até ali ao sul da Itália, na verdade até Roma, na verdade os judeus foram. Então quando Paulo saiu para pregar nesses lugares, se você está vendo aí o mapa, vê ali o centro do mapa, que é a Judeia. Quando Paulo, anos depois, sai para pregar, segue para o norte. Então ele foi ali para a região da Síria, olha lá, Antioquia, Chipre, também aquela ilha, toda aquela parte da Antioquia, da Psídia, que é a Ásia Menor, ali em cima, perto da palavra menor, um pouco mais para baixo dela, você tem a Galácia. Quando você vai mais para a esquerda, você tem outras cidades ali que Paulo também passou. Depois, numa outra viagem de Paulo, ele já vai lá para a região de Éfeso, você está vendo aí também a região oeste ali da Turquia. Paulo atravessa as ilhas gregas, vai para lá onde você está vendo Macedônia, você vai ver ali Filipe ou Filipos, né? Descendo para a Grécia você vai ter Tessalônica, Atenas, mais para a esquerda Corinto, todos os lugares onde Paulo passou, ele ia primeiro em sinagogas judaicas. Por quê? Porque os judeus da diáspora, eles valorizavam muito mais a reunião da sinagoga em si do que o templo lá em Jerusalém. Uma vez por ano, todo judeu tinha que ir lá em Jerusalém. Mas eles se davam muito bem na sinagoga e as sinagogas tiveram um grande valor para os judeus espalhados aí pelo mundo todo. Eles também liam o Antigo Testamento na versão grega, porque eles falavam grego, não falavam hebraico nem aramaico mais. Eles já falavam grego. E essa versão grega, que nós já estudamos ela aqui, é a chamada Septuaginta, que tem alguns livros a mais do que a que nós temos hoje, que é os chamados livros deuterocanônicos, não é? Então os judeus estudavam esse tipo de Bíblia, e essa foi a Bíblia, vamos dizer assim, o Antigo Testamento, que também foi usado pelos primeiros escritores cristãos, Paulo, por exemplo, no livro de Tiago, e tantos outros livros do Novo Testamento citam textos da tradução grega, da tradução da Septuaginta. Agora, isso não ia ficar sem reação, porque naquele período, eu vou pedir de novo que coloque aquele mapa cronológico. Dá uma olhadinha a esse período de independência de Judá, que é o período dos Asmoneus. Esse período é muito importante,
Porque nesse período, os judeus estão independentes, os sacerdotes governam a nação, a lei é imposta sobre a nação inteira, mas os judeus desse período estavam com muitos costumes gregos ainda e cultura grega. E surgiu no meio dos judeus um grupo mais radical, querendo um purismo, né? Então, este grupo era chamado de os separados. Os separados é o que você viu aí, são os fariseus. Então, os fariseus significa separados, eles se opuseram fortemente à helenização, à cultura grega. Então, como oposição, eles passaram a seguir as leis mosaicas, as leis chamadas de Moisés, né, porque eles consideravam o Pentateuco, o Antigo Testamento, como textos de Moisés, por isso que a tradição até hoje chama o Pentateuco de os livros de Moisés, porque na verdade são falados sobre Moisés. Moisés é a pessoa central e entre os judeus, óbvio, se correu que foi Moisés quem escreveu. Nós já estudamos isso aqui, vimos que não foi Moisés quem escreveu o texto, mas Moisés é o ator principal dentro daquele compêndio. Então, eles, além disso, criaram novas leis em cima das leis de Moisés, mas as leis, gente, eram tão rígidas que nem eles mesmos conseguiam seguir. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que deve guardar o sábado. Nós já estudamos aqui vendo que essa lei era uma lei trabalhista. A ideia de guardar o sábado era a ideia de não ter escravidão em Israel. E por que todo mundo tinha que parar? Porque senão só os bonzãos, classe média alta, paravam e os pobres tinham que trabalhar. Ou só os judeus paravam, mas os estrangeiros ficavam fazendo trabalho para eles. Então a ordem era que tinha que parar tudo. Tudo parava no sábado. Era um dia de descanso. Um dia para a máquina humana descansar, mas um dia também para você ter tempo com Deus e tudo mais. Por isso, sábado não era para fazer nada. Mas o texto só fala isso, guardar o sábado. O que os fariseus faziam? Fizeram livros de interpretação da lei. Ou seja, o que é guardar o sábado? Por exemplo, se eu não posso fazer esforço no sábado, o que é não fazer esforço? Por exemplo, eu posso arar a terra? Não, arar a terra é trabalho. Mas e se eu cuspir no chão? Se eu cuspir no chão, remove poeira. E se remover poeira, não é o mesmo que arar a terra, só que em proporções diferentes? Então não pode cuspir no chão no dia de sábado. Para você ter uma ideia, as leizinhas que eles foram criando. Criaram, por exemplo, uma lei que a mulher não pode olhar no espelho no dia de sábado. Porque se ela vir um fio de cabelo branco, ela vai fazer um esforço para tirar aquele fio de cabelo branco e isso poderia ser considerado esforço ou trabalho no dia de sábado. Como vocês veem, são leis que chegam ao ponto até do ridículo, não é? Tem rabino, por exemplo, que proibiam comer um ovo que fosse posto no dia de sábado, porque aquela galinha desrespeitou a lei do sábado. Então, para você ver como essas coisas eram assim absurdas. Por exemplo, um fariseu, ele, por exemplo, no dia de sábado, o legalismo dele, né, se a casa dele pegasse fogo no sábado, ele não poderia carregar suas roupas para fora, mas ele poderia vestir uma sobre a outra, porque aí seriam as roupas dele. Então ele poderia sair de casa naquele sábado. Umas coisas meio assim... eles começavam a criar, porque as leis eram tão apertadinhas, que o que acontecia? Eles começavam a criar algumas formas de burlar as próprias leis que eles mesmos criaram, para você ver que ponto ridículo que isso chegou. Isso não é diferente de alguns religiosos dos nossos dias não, viu? Não é diferente. Quantos e quantos eu não conheço, talvez até mesmo você conhece alguns, ou talvez até mesmo você vivenciou isso, em casas de pessoas que eram muito radicais, que, por exemplo, teve um tempo no Brasil que era proibido assistir televisão, porque televisão era do mundo. Então, as pessoas eram proibidas de ter televisão. Quando alguém via antena de televisão, naquele tempo se usava antenas de TV, né? Então, a antena de televisão, o pessoal falava que era chifre do diabo dentro da casa. Então, algumas pessoas, para burlar isso, colocavam a TV dentro do guarda-roupa, de modo que se chegasse irmãos da igreja, era só fechar ali as portas e ninguém via a televisão.
mas para você ter uma ideia, os absurdos que foram sendo criados simplesmente para burlar a religiosidade. Dos fariseus, por exemplo, eles entendiam que não poderia fazer longas caminhadas num sábado. A partir da sua casa, eles poderiam caminhar no máximo 1 quilômetro, por exemplo. Então, o que eles faziam? Se ele percebesse que ele precisasse fazer uma caminhada no sábado, que ia passar de 1 quilômetro, no dia anterior ele pegaria pertences seus, levaria para uma casa que chegasse até perto de 1 quilômetro e ali pediria para aquela pessoa para que ali fosse um lugar dele, temporário. Pois bem, no sábado, então, ele caminharia até aquele lugar. Bom, se você só pode andar até 1 quilômetro da sua casa ou do seu lugar, então, a partir dali, era lugar dele. Ele poderia caminhar mais 1 quilômetro. Dá para você entender agora por que Jesus discutia tanto com os fariseus? Dá para você compreender? Diante dessa religiosidade que era de fachada, ela era cheia de artificialismo, e ao mesmo tempo era uma religiosidade cheia de pompa, porque esses fariseus se julgavam mais santos do que os outros. E Jesus fala o seguinte, vocês nem entram para o reino e não deixam os outros entrarem também, porque vocês põem um jugo muito pesado sobre as pessoas. Por isso que Jesus brigava tanto com eles. Há um texto, por exemplo, que eu quero te mostrar, em Mateus capítulo 23, olha o que Jesus diz. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Bom, me parece que já temos descendentes de fariseus nos dias de hoje. Porque algumas pessoas, elas agem como? Elas criam uma capa de religiosidade e em cima dessa capa de religiosidade, elas impõem regras firmes e pesadas sobre os outros, mas que não põem sobre si. Vamos jogar aberto? Quantos pastores eu conheço, não vou nem falar longe, estou falando de Osasco, na nossa cidade, cujas igrejas era proibido a mulher usar calça comprida, a mulher só poderia usar saia. Até que vem a geração dos netos. E aí quando surgem os netos, que chegam para o vovô e falam, vovô, você está ultrapassado, aí o vovô de igreja grande começa a ceder, porque senão vai perder os jovens da igreja. E coloca uma outra regra, não, para o culto tem que vir de saia, mas em casa você pode usar, ou na educação física, lá na escola, né, você pode usar. Então, você nota que vão dando jeitos e mais jeitos em cima de uma regra que nem bíblica é. Nem bíblica é, porque nos tempos das Escrituras, você vai ver hoje isso comigo, mulher não usava calça e nem saia, nem tampouco o homem usava calça ou saia. A roupa era outra, totalmente diferente. E a diferença da roupa da mulher e do homem estava no tecido. Então, na minha infância, por exemplo, eu me lembro uma radicalidade que tinha o seguinte: menino usa azul e menina usa rosa. Teve uma pessoa aí que tentou ressuscitar isso há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, aí, uma pessoa bem famosa aí na nossa política tentou ressuscitar isso. Agora, isso tem um detalhezinho, eu não sei se você sabe, não precisa ir longe, no início de 1900, não estou nem em 1800, no início de 1900, ou seja, no século passado, início do século passado, rosa era cor de menino e azul azul clarinha, era cor de menina. Inclusive, bebê se usava uma batinha que parecia uma saiazinha. Eu tenho até foto de um bebê que foi presidente dos Estados Unidos usando aquela roupinha daquele jeito. Então, essas coisas culturais, eu vejo que às vezes as pessoas falam com tanta veemência e não percebem que é uma religiosidade de fachada, que é uma religiosidade que lembra essa que Jesus está combatendo nos fariseus. Um outro grupo que Jesus combatia bastante, que tinha vários entraves com Jesus, mas era por outras razões. Porque esse outro grupo era um grupo mais liberal, em algum ponto. Em outro, eram fanáticos por poder. Chamavam-se os saduceus. Os saduceus eram mais ricos. Fariseu, normalmente, era um pouco mais pobre.
mas o saduceu era a elite. Aí você está falando dos ricos daquela região. É mais provável que a palavra saduceu venha de Sadoc. Sadoc foi, ou Zadok, né? Foi um sacerdote, um dos 2 sacerdotes que carregaram a arca, lá nos tempos de Davi, um dos 2 sacerdotes de Davi. Lembra que Salomão pegou um deles e exilou, não é? O outro era Sadoc. Então, essa foi o nome principal da dinastia chamada Asmoneus, talvez o nome de um antepassado deles, que regeram e controlaram a Judéia durante aquele período daquele mapinha lá que nós vimos, aquele mapa histórico, naqueles 100 anos, né, que foi governado ali por judeus, naquele período, e conseguiram aquela independência política. Passado esse período, deixa eu mostrar no mapinha de novo aqui para vocês, aquele mapa cronológico. Olha só, quando termina esse período, nós temos ali em vermelho o governo romano. A partir dali, a Judéia se tornou uma província de Roma, e Roma nomeou essa província de Palestina. Então, a Palestina é debaixo do Império Romano, ok? Mas nós vamos estudar isso melhor na próxima aula. Na próxima aula a gente estuda sobre os romanos, o governo romano e tudo mais, tudo isso na próxima aula. Mas esses saduceus eram os que, uma vez que Roma tomou conta agora de Israel e nomeou um rei biônico, que era Herodes, os saduceus continuaram com prestígio, governando o quê? Governando o sacerdócio, que mandava muito no povo, e também existia algo entre os judeus autorizado pelos romanos, ou permitido pelos romanos, chamado sinédrio, ou sinedrium, né? O sinédrio era uma espécie de senado judaico, que nós vamos estudar mais um pouquinho, então não vou ampliar aqui agora, na aula de hoje é que a gente estuda. Então eles mantinham acordos com esses dominadores estrangeiros. Então os romanos, os saduceus de uma certa forma, defendiam o status. Então eles defendiam os romanos, defendiam Herodes no trono e tudo mais. Por quê? Porque isso os mantinha no poder e recebendo muito dinheiro para governar ali o templo, o sinédrio, as coisas. Eles eram a classe mais alta que existia entre os judeus. Eles se opunham aos fariseus. Por quê? Porque, de uma certa forma, eles tinham uma teologia mais liberal, enquanto que os fariseus eram mais radicais. Por exemplo, os saduceus, eles não aceitavam os outros livros do Antigo Testamento, eles só aceitavam a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, aqueles chamados livros de Moisés. Outra coisa é que eles também eram, exatamente por causa da influência grega e agora influência romana, então eles não acreditavam muito em espíritos, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em nada disso, eles não acreditavam na imortalidade da alma e eles negavam a ideia de ressurreição do corpo também. Os saduceus, eles eram um grupo não muito numeroso, um grupo pequeno, porque afinal de contas elite é sempre um grupo menor e reduzido, mas quando teve aquela destruição do templo de Jerusalém, já no ano 70 da nossa era, vamos chegar lá daqui a muito tempo ainda, né? Lá no meio do Novo Testamento, no final do Novo Testamento, né? Que nós vamos estudar isso. Então, os saduceus deixaram de existir e nós não temos mais relato. Então, aqueles judeus radicais que sobraram são herança dos fariseus. Então, muito que você vê dos judeus ortodoxos hoje, vem lá dos que são chamados entre os judeus de Hassidim, né? Que eram esses radicais que haviam nesse período e que se tornaram mais adiante os fariseus e que hoje são aqueles que nós chamamos de judeus mais conservadores. Um outro grupo mais radical ainda, mas bem diferente dos fariseus, era chamado os essênios. Você está vendo aí na sua tela algo escrito como Qumran. Qumran é uma comunidade de essênios que você está vendo aí na sua tela. Isso aqui é uma escavação de onde eles viviam. Os essênios viviam basicamente no deserto. E aqui você está vendo 2 fotografias. Uma de um vilarejo dos essênios e outra num outro lugar, um lugar onde eles esconderam os rolos que foram encontrados já, se eu não me engano, no final da década de 60, que eles foram encontrados por uns beduínos que estavam ali procurando uma cabra perdida.
e encontraram esses rolos em vasos de barro que ficaram conhecidos como os manuscritos ou os rolos do Mar Morto. É muito interessante porque nós temos ali documentos de 200 a.C., de 100 e pouco antes de Cristo, antes da Era Comum, né? E nos é interessante porque, por exemplo, existe uma cópia inteira do livro de Isaías, perfeita, exatamente como nós temos na nossa Bíblia hoje. Então isso nos ajuda muito a buscar manuscritos mais antigos. É claro que existiam tantos outros manuscritos ali entre eles, eles eram muito místicos, muito apocalípticos. Eu mesmo fui, quando teve aqui em São Paulo, uma exposição dos rolos do Mar Morto, muitos anos atrás. Eu acho que passa de 10 anos ou 12 anos isso, aqui em São Paulo. Eu fui ver esses manuscritos ali, pequenos pedaços, né, de manuscritos, e era muito interessante a gente ver a história desses chamados essênios. Tem uma mensagem que você pode procurar na internet, onde eu falo bastante dos essênios, quando eu explico sobre João Batista, numa série sobre Jesus. O nome da mensagem está aí para você, Jesus, o Filho de Deus, e ela é de 1º de março desse ano agora, de 2020. Você pode encontrar, se você digitar na internet, aí no YouTube, Jesus, o Filho de Deus, Anésio Rodrigues, ou Comunidade Carisma, você vai cair direto nessa mensagem, está aí a capa dela para você ver. Os essênios, eles eram uma seita pequena, talvez no máximo atingiram uns 4.000 adeptos, e eles se opuseram, agora, não só à helenização, não só aos costumes gregos, mas eles também se opuseram ao templo e à religião, porque eles consideravam o judaísmo da sua época corrupto, e eles estavam certos, porque os saduceus eram corruptos, que eram os que cuidavam do templo e tudo mais, mas os fariseus também eram corruptos, como Jesus mesmo denuncia os fariseus muitas vezes por corrupção, inclusive dizendo para eles que eles nem o dinheiro que eles poderiam ajudar o pai e a mãe, eles diziam é corbã. Corbã era uma expressão dos fariseus de uma oferta sacrificial, que na verdade era para eles mesmos que usavam aquilo. Então, os essênios, se você ler a vida de João Batista, você vai ver um estereótipo de um essênio, tá? Eles viviam afastados da sociedade, eles viviam no deserto, em comunidades fechadas, e eles viviam uma vida assim totalmente separada das culturas e dos povos e tudo mais, e viviam entre si. Eles eram tão fechados em comunidades que para você entrar para os essênios, você levaria talvez 3 anos de testes, sendo testado, para ver se você poderia entrar para dentro daquela comunidade. Haviam rituais de entrada, o primeiro deles era o batismo, e você tinha que doar tudo que você tinha para viver em comunidade lá com eles, e você passaria a viver com eles. Algumas pessoas dizem que eles eram celibatários. Não, somente alguns líderes eram celibatários. Outros não, outros tinham famílias, porque foi encontrado nas escavações, inclusive, brinquedos infantis e tudo mais, ou seja, haviam famílias, haviam pessoas que moravam ali todos juntos. Então, tudo lhes era comum, repartiam tudo que tinham e moravam em comunidades fechadas. Eles entendiam que eles eram uma espécie de os remanescentes, aliás, termo muito usado em alguns meios pentecostais hoje, e em comunidades novas que surgem, os remanescentes. Os remanescentes, assim, é aquele povo santo, consagrado, escolhido, separado, que não se misturou com o mundo, não é? Então é chamado os remanescentes. Porque o profeta Isaías citava muito de que resta um remanescente, ainda tem um remanescente, ou seja, tem um povo que não se corrompeu e ficou fiel a Deus. Mas Isaías está falando do povo lá do tempo dele, que era uma época de corrupção na nação inteira e de afastamento do Senhor. E então esses essênios tomavam essas profecias de Isaías como sendo indicadas para eles. Por isso que o que mais vai encontrar nos rolos do Mar Morto são cópias de Isaías e cópias de Salmos e cópias do livro de Deuteronômio. Era o que mais os essênios usavam. Eles eram assim, tinham uma ideia muito apocalíptica da vida. Eles acreditavam que iria vir um grande Messias político, militar,
e também um Messias sacerdotal, não é? De modo que esses dois se levantariam fortemente. Você nota ali o Apocalipse, chamado Apocalipse de Zacarias, que vai do capítulo 9 até o 12, ou 13, não me lembro, acho que até o 12 de Zacarias, que é ali o final de Zacarias. Aquele livro não foi escrito, aquele trecho não foi escrito pelo profeta Zacarias, né? O profeta Zacarias escreveu até o 8, até o 9, eu não me lembro aqui o número certinho. E depois você vê que o livro muda completamente, dá claramente notar que é um outro autor, e é um autor apocalíptico ali. E ele fala muito, né, de um rei e de um profeta. Ele fala o tempo todo ali daqueles dois, Josué e o nome do outro que eu me esqueci agora. Então, os essênios entendiam que isso era uma profecia para esse tempo que ele estava aguardando. Um grande profeta que se tornaria sacerdote, talvez por isso a vida de João Batista, e também um grande Messias político-militar para poder livrá-los de Roma e estabelecer novamente o governo sobre Israel. É muito interessante você notar essa ligação com João Batista, porque João Batista era, por direito, o sacerdote que deveria assumir o sacerdócio ali em Israel, porque o seu pai, Zacarias, era sacerdote. E ele, sendo filho de sacerdote, ele era da descendência por pai e mãe de Arão, que deveria ser os principais sacerdotes, né? E ele tinha todo o direito de ser sacerdote. Ora, aqueles que estavam no governo, que não queriam que João Batista tivesse essa proeminência, o que eles iam fazer? Com certeza iam matar essa criança. Então, você nota João Batista, a mãe e o pai já eram velhos, o que mostra que João Batista deve ter ficado órfão logo cedo. Depois, certamente ele seria ameaçado de morte, porque iriam tirar João Batista da linhagem sacerdotal que dominava naquele tempo. E aí, a comunidade dos essênios é que acolhe João Batista e o esconde no deserto. Quando João Batista surge pregando, vem aquele alvoroço todo, porque ele era o cara pregando naquele momento. Tudo isso está nessa mensagem. Então, assista depois essa mensagem que eu reparti aí com vocês, onde conta o início do ministério de Jesus, e seria interessante você ver como uma aula complementar para a aula nossa aqui de hoje. Não tem necessidade de eu repetir tudo isso aqui, já que ali naquela mensagem tem tudo isso que eu gostaria de lhes mostrar. Eles também acreditavam que a natureza, os seres humanos e todas as coisas vivas eram o templo de Deus. Eles não acreditavam que Deus habitasse em lugares feitos por mãos humanas, mas eles acreditavam que Deus habitava somente em coisas vivas. Interessante esse pensamento ali dos essênios. Um outro detalhe também dos essênios é que para eles as ofertas que eram feitas para Deus, veja bem, no templo de Jerusalém, quando você dava uma oferta, ele ia para a instituição e para os sacerdotes. Os sacerdotes comiam do sacrifício, ou seja, o sacerdote comia churrasco o tempo todo, do melhor boi, do melhor cordeiro possível, entendeu? Para os essênios, as ofertas para Deus era partilhar a comida com os famintos, com homens ou com animais, com humanos, né? Ou com animais. Era interessante esses pensamentos dos essênios. Por isso você vai ver uma relação muito forte dos essênios com João Batista e com algumas coisas até mesmo do ministério e da pregação de Jesus, tá bom? Você vai entender isso melhor naquela série de mensagens que eu recomendei para vocês e que já apareceu aí na sua tela para você. Para a gente entender um pouquinho mais o momento que estavam vivendo, nós temos que entender também a política na época. Ora, Roma tinha então dominado e vencido os judeus ali. Aliás, não teve nem guerra, para você ter uma ideia. Roma chegou e era maior e mandava. Antes havia tido um problema sacerdotal. Nós vamos estudar isso na próxima aula, esse lado político de Roma, de como Roma se estabeleceu ali na Judeia, tá ok? Mas uma vez que Roma se estabeleceu na Judeia, obviamente um grupo de judeus foram muito radicais e contra tudo isso. Obviamente eu não vou ter nenhuma figura descritiva deles, mas tem um desenho muito engraçadinho que eu achei interessante colocar aí, os zelotes. Os zelotes eram isso.
Era contra Roma, romanos vão embora e eles eram contra tudo. E eles eram dedicados a um projeto, e o projeto deles é: vamos derrubar o poderio de Roma sobre a Palestina. Era isso. Então ele se recusava a pagar tributo para Roma, eles consideravam a lealdade para César um pecado, e eles foram os iniciadores de diversas revoltas, inclusive uma revolta que começou lá no ano 66, já da era cristã, né, da era depois de Cristo, da era comum, como chamamos hoje. No ano 66, uma revolta muito forte na Palestina, que foi virando um reboliço. No ano 68 a coisa pegou fogo ali, no sentido pegou fogo de matando gente, até Tiago, líder da igreja de Jerusalém, foi morto nesse período também, por perseguição exatamente dos próprios judeus, que acharam que Tiago era muito moderado e querendo evitar, porque Tiago era um pacifista. Se você ler o livro de Tiago, você vai ver que ele era um pacifista. Então, como Jesus ensinou bem-aventurados pacificadores, Tiago queria pacificar, foi morto também, até que no ano 70 Roma invadiu Jerusalém, destruiu tudo, matou um monte de gente, acabou com a revolta, e está até hoje o que você viu. O templo foi destruído, não existe mais nada. A única coisa que restou é aquele muro que o pessoal chama de Muro das Lamentações e que fazem um uso errado, né, daquele lugar. Eu vou abrir um parênteses aqui para te contar o que é esse uso errado. É que as pessoas chegam ali naquele Muro das Lamentações, fazem oração, põem rolinho e enfiam ali no muro. E um monte de crentaiada que viaja para Jerusalém vai lá naquele muro, orar naquele muro e levar... Por quê? Porque lá em Crônicas é dito, quando Salomão inaugurou o templo, que estarão atentos os meus ouvidos e a oração que se fizer neste lugar. Então eles vão e fazem a oração lá naquele muro, porque para eles ali era o templo de Salomão. Querido, o templo de Salomão foi completamente destruído lá atrás pelos babilônios. E depois, na época de Zorobabel, foi feito o segundo templo, aquele que Esdras inaugurou. Esse da época de Jesus já é o terceiro, criado por Herodes, que praticamente demoliu, ele reformou, mas todo mundo considera o terceiro templo já, que foi, nós vamos estudar melhor sobre isso mais adiante. Mas onde ele faz um outro templo, e é esse templo que é destruído nos anos 70, né? Que sobrou o que dele? Um pedacinho de muro que você encontra lá em Jerusalém hoje. Como uma referência histórica, lindo. Como uma referência turística, maravilhoso. Uma referência religiosa, também muito boa. Uma referência espiritual, nenhuma. Porque Deus ouve orações lá em Jerusalém, ou aqui em São Paulo, na favela, no Amazonas, nos jardins, qualquer lugar, chique ou pobre, não importa. Os ouvidos de Deus estão atentos agora em todo lugar. Deus não está preso dentro de um templo. É isso. Mas continuando, esses zelotes, tinha dentro do movimento dos zelotes, os zelosos, né, vamos chamar assim, tinha um grupo que eram chamados sicários. Esses sicários vêm por causa de uma arminha que eles usavam, que imagine aqui um arco e flecha, eu deveria ter pego a imagem disso. Imagine um arco e flecha pequeno, como se fosse do tamanho que der para carregar na mão. Aqui, pequenininho, quase que escondendo aqui na mão sua o arco e flecha, pequenininho, com uma seta muito pontiaguda, que obviamente ela não teria força longe, mas ela teria uma grande força de perto. Portanto, eles eram feitos, eram como uma hidden blade, né? Quem conhece aí o chamado assassinos dos Assassin's Creed. Então, é uma espécie de uma lâmina oculta que eles guardavam aqui consigo no meio das roupas, e no meio da multidão, tal, aquela coisa toda, chegava em alguém e pá, matava, sai de perto, daqui a pouco eis um corpo estirado no chão. Era assim que eles faziam, os sicários, e ninguém sabia quem eram esses assassinos secretos. Esses eram chamados os sicários. Levavam adagas escondidas e tantas outras coisas e matavam secretamente seus alvos. Eles eram isso. Isso tudo era a maneira dos zelotes minarem o poder romano. Um dos discípulos de Jesus era zelote, chamado Simão o Zelote. Você encontra lá naquela lista de discípulos de Lucas 6, e em Atos capítulo 1, quando mostra ali aquela reunião dos discípulos, onde veio o dia de Pentecostes, também você vai notar lá o nome de Simão o Zelote. Então, um dos discípulos de Jesus era
parte desse grupo também. Um outro grupo são chamados de os herodianos. Esse nome não aparece na Bíblia, mas você vai ver esse nome nos escritos, por exemplo, de um historiador judeu que escreveu a história dos judeus para Roma, chamado Flávio Josefo. Você vai ver esse nome ali. Em outros historiadores você vai ver citados os herodianos. O que eram os herodianos? Eram uma vertente dos saduceus, mas ligados somente à política. Eram homens poderosos, ricaços, não é? Que dominavam ali, era da parte da elite que dominava ali Jerusalém, mas ligados à política. Por que o nome herodiano? Porque eram os caras que defendiam que Herodes continuasse no poder, porque os caras mamavam, não é? Naquilo que sobrava do poder ali de Herodes. Então eles apoiavam toda a dinastia de Herodes no poder e com isso tinham ali os seus lucros, não é? E as suas rendas. Se a preocupação dos zelotes era eliminar o poder romano, e inclusive o poder de Herodes, porque Herodes era um representante de Roma, Herodes não era judeu, tá? Herodes era da Idumeia, ele era idumeu. Então, já o oposto disso eram os herodianos, eles queriam manter esse status político, porque mantendo esse status político, mantinha o status social deles. Você nota que algumas coisas não são nada diferente de hoje em dia, né? Mas tudo bem. Então, era um grupo composto pela elite sacerdotal, os saduceus, né, que administravam o templo, que era responsável pelo culto, que dominavam ali o sinédrio, os grandes proprietários de terra, a elite dos comerciantes e o líder maior entre eles, quem que era? O sumo sacerdote, ou aquele que, na verdade, controlava os sumos sacerdotes, mas você vai ver isso naquela mensagem que eu recomendei para você ver, naquela série de mensagens, seria importante você assisti-la, para você pegar um pouquinho mais de conhecimento dentro dessa área. Havia um lugar chamado Sinédrio. O Sinédrio era uma reunião aqui, como você vê, dos judeus, onde se decidiam as coisas ali dos judeus, e ele é referido no Novo Testamento de diversas formas. Por exemplo, você já viu no Novo Testamento a expressão autoridades do povo, os principais sacerdotes e autoridades, os principais sacerdotes, anciãos e escribas, ou simplesmente chamado de as autoridades. O Sinédrio era uma espécie de senado judaico, eles não tinham poder para condenar à morte, isso os romanos tiraram dele. Esse poder capital pertencia aos romanos. Por isso que o Sinédrio julga Jesus, decide pela morte de Jesus, mas não pode matar. Então eles entregam para os romanos e pedem para os romanos, mata esse cara, nós gostaríamos que você fizesse isso. Como na Páscoa era um tempo que os romanos davam uma cedida ali para os judeus, para fazer um meio campo ali e tudo mais, então Pilatos, que era o representante do governador romano naquele momento, aí você já não tem mais os Herodes governando, né? A Judéia nesse período já está sendo governada diretamente pelos romanos. Você vê ali Pilatos querendo dar um jeitinho ali com os judeus, falou, olha, eu não vejo culpa nenhuma nele, mas vocês querem e tudo mais, vamos botar diante do povo, o povo escolhe entre dois assassinos aqui, entre dois culpados, Jesus ou Barrabás. Aí incitaram o povo para ser o tal de Jesus, Pilatos falou, eu lavo minhas mãos, a culpa é de vocês. Mas na verdade quem matou foi os romanos, só que quem armou tudo foram os judeus. Então, esse senado judaico, que era composto por 70 juízes, representantes tanto dos fariseus como dos saduceus, aliás tem uma cena muito engraçada até. Paulo foi levado no Sinédrio. E Paulo foi muito esperto, porque Paulo conhecia muito bem aquilo tudo. Primeiro, porque o Sinédrio ele tinha uma espécie de uma tropa policial, onde eles usavam a força e tudo mais para trazer alguém a julgamento para depois entregar para os romanos ou muitas vezes julgar algumas causas que eram da própria religião. Paulo, na época Saulo de Tarso, foi líder disso uma época, você vê isso na morte de Estevão, em Atos 7 até início de Atos 8, final de Atos 7 início de Atos 8, tem essa história ali de Saulo de Tarso, que arrastava as pessoas, os cristãos de dentro das suas casas e tudo mais, aquela coisa toda que se fazia. Mas Saulo de Tarso, que foi criado ali, Saulo foi discípulo de um tal de Gamaliel, que era um cara, um grande escriba, né? um homem
um mestre da lei ali entre os judeus, então ele conhecia muito bem o judaísmo. Paulo era um cara assim grande ali dentro, tá? Quando ele se converteu ao cristianismo, imagina a mudança que foi na vida dele. Aí um dia, Paulo é levado para o Sinédrio para ser julgado. E Paulo havia sido fariseu, tá? Não esquece disso. Paulo era um dos fariseus. Ele havia se convertido. Então, o que Paulo faz? Paulo viu ali o Sinédrio. O Sinédrio era dividido entre saduceu e fariseu. E chegaram assim para Paulo e falou: muito bem, você tem aí alguns minutos para se justificar. Olha o que Paulo fala. Falou: gente, eu estou aqui porque eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição dos mortos. O que Paulo falou? Na verdade, ele não mentiu. Ele falou: eu estou sendo julgado porque eu acredito que Jesus ressuscitou. Mas ele disse apenas isso. Eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. E aí, fariseu e saduceu tinha uma briga entre eles. Fariseu acreditava na ressurreição dos mortos. Saduceu não acreditava de jeito nenhum. Os fariseus, para provocar os saduceus, falaram: não, talvez realmente ele tenha visto alguma coisa. Os saduceus, de jeito nenhum. E ficaram discutindo. Começou um alvoroço entre eles, uma brigaiada entre eles. E Paulo saiu de fininho e acabou não sendo julgado ali por eles naquele momento, né? Então, é isso que eu chamo às vezes de uma palavra de sabedoria, né? Uma sacada divina. Você vê isso em Jesus, por exemplo. Quando chegaram para Jesus assim, imagina, os fariseus isolaram Jesus, os fariseus e saduceus, né? Às vezes eles se uniam. Isolaram Jesus ali. Falaram: é lícito ou não pagar imposto? Estava a multidão. Se Jesus falasse: tem que pagar imposto, a multidão falava: é chegada dos homens lá em cima. Jesus fala: não tem que pagar imposto, os guardas romanos já estavam ali para prendê-lo. Jesus falou: você tem uma moeda? Tem, me dá aqui. De quem que você finge que está aqui? É de César. Ele, dá a César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. E o povo, cá entre nós, Jesus respondeu a pergunta? Respondeu nada, gente. Sabe aquela de leão da montanha? Saída pela direita, né? É melhor, né? É melhor, assim, você quer estar certo ou quer ter paz, né? Então Jesus procurou o caminho da paz, deu ali e tal, não respondeu, igual Paulo aí, citou isso, deixou a briga lá entre eles e saiu do meio daquela coisa toda. Então, como você vê, a religião judaica era muito complicada, com muitas atitudes e correntes religiosas que rapidamente queriam matar, massacrar, crucifica, apedrejaram Estevão, gente. Apedrejaram Estevão. Sabe por quê? Porque Estevão falou o seguinte: Deus não habita naquele templo. Como isso? Mandaram apedrejar o cara. Ele falou: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E mandaram apedrejar o Estevão. Eles mesmos apedrejaram. Apedrejaram Paulo, tendo-o por morto. Você vai ver isso lá em Icônio, Listra e Derbe, naquela região. Então, como você vê, uma época muito complicada. Qualquer coisa que você falasse estava até arriscado a ser levado à morte. Isso não é diferente de alguns religiosos dos nossos dias. Como eu disse domingo, na mensagem de domingo, que não fazem isso hoje com pedras, não fazem isso hoje com crucificação, não é? Mas fazem isso hoje digitalmente, falando mal do outro, não é? A troco de nada, a troco de nada. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje, um senhor que eu não conheço, entrou na rede social da Carisma e me acusando de ser comunista. Anésio comunista. Comunista que usa Apple, que usa iPhone. É um comunista diferente, né? Mas tudo bem, né? Cada um fala o que quer. Eu sei que para ele comunista quer dizer outras coisas também, né? Mas eu particularmente relevei isso, simplesmente a gente apaga isso de rede social. Mandei apenas um recado para esse senhor, que eu não conheço, não sei quem ele é, né? Eu falei o seguinte para ele, eu falei: desculpa, você entrou na rede social da igreja onde eu pastoreio para falar mal de mim. Por que você fez isso? Uma boa pergunta, né? E a segunda pergunta foi a seguinte: eu te fiz alguma coisa? Que de repente ele está devolvendo, né, alguma coisa que eu fiz. Eu nem conheço a pessoa. Mas entrou em paz, depois ele me respondeu no sentido de: me desculpe, isso não vai acontecer mais. Está desculpado. Mandei um versículo bíblico que diz para nós nos esforçarmos para andar em paz. Desejei a paz para ele, ele desejou a paz para mim.
Se ele for cristão, que eu acho que ele é cristão, então no céu a gente se encontra. Aí a gente se abraça, vai rir um da cara do outro, né? Coxinha, petralha, sabe aquelas coisas? Vai tudo se encontrar no céu e se abraçar. Cada época tem a sua versão de coxinhas e petralhas. Mas vamos lá. Um outro grupo que havia na época chamava-se os escribas. Os escribas, além de copistas da lei, que faziam cópias dos livros, dos textos da lei, eram profundamente estudantes e treinados nas interpretações rabínicas. Eles eram chamados, você vai ver isso na Bíblia. Na Bíblia você vai ver doutor da lei, você vai ver mestre da lei, ou a palavra rabi, que é a palavra hebraica que significa assim, meu grande, no sentido de meu mestre, não é? Ou seja, o discipulador e o discípulo, né? Então, o discípulo ele segue um rabi ou um rabino. Então, tudo isso são sinônimos da mesma classe de pessoas. Cada escriba tinha ali, então, seu grupo de discípulos, ou cada rabi, né? Ou até rabone, também usado essa palavra, tinha um grupo de discípulos que eram ensinados segundo a sua norma. Você vai ver isso comigo em aulas futuras ainda, eu vou ampliar isso um pouco mais. Cada um desses rabis, desses mestres, eles tinham o que era chamado o seu jugo. O que era o jugo de um mestre? O jugo de um mestre era a interpretação da lei que aquele mestre dava. Por exemplo, a lei diz, vamos lá, do sábado, você não pode trabalhar no sábado, não pode se esforçar no sábado. Então, um rabi dizia o seguinte, não, você pode caminhar até 1 quilômetro no sábado. O outro rabino poderia dizer o seguinte, não, eu ensino que pode caminhar até 3 quilômetros no sábado, que é muito pouco, 3 é que realmente vai gerar um certo cansaço. Então, 3 quilômetros é permitido. Então, você tem lá o rabino do jugo de 1 quilômetro e o rabino do jugo de 3 quilômetros. Quando o discípulo cumpria as normas do rabino, o rabino perguntava-se, né, assim para ele, né? Você cumpriu a lei? Então o discípulo, olha essa expressão, é usada essa expressão lá na parábola que Jesus conta do bom samaritano, daquele rabi que está ali conversando com Jesus. Querendo justificar-se, o discípulo então responde ao mestre, sim, mestre, eu fiz conforme o senhor mandou, assim, assim, assim. Então ele diz, você muito bem, você cumpriu a lei, ou seja, ele tomou sobre si o jugo. O jugo, então, é essas normas, essa interpretação que cada rabi dá ao seu texto sagrado. Portanto, Jesus fala, quando ele fala, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Jesus está falando exatamente do seguinte, você que não está mais aguentando esse monte de regrinha, esse monte de lei, essas histórias todas desses fariseus, Jesus está falando, venha para mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Olha que interessante, que outra interpretação que se dá para esse texto, né? O texto, de fato, está dizendo isso. É por isso que a igreja precisa ver que jugo que ela está colocando sobre o seu povo. Cada mestre hoje das escrituras sagradas, ele precisa ver se ele está fazendo como Jesus, aliviando o jugo, ou se ele está fazendo como os fariseus, colocando um jugo cada vez mais pesado sobre os ombros das pessoas, que é um termo usado por Jesus, inclusive, e falando contra os fariseus, texto até que nós já lemos aqui hoje. Então, o ensino de Jesus era diferente dos escribas, porque os escribas, eles liam muito, mas eles só citavam os outros, conforme diz e tal. Olha, como eles não tinham autoridade, não eram reconhecidos, então eles citavam grandes mestres, né? Como, por exemplo, na época de Jesus, os grandes, que já não é da época de Jesus, tá? Na verdade é dessa época histórica que nós estamos falando aqui. Mas lá mais adiante, na época de Jesus, citam, por exemplo, os Hillel e Shammai, que eram 2 grandes intérpretes judaicos do passado, tá? Do passado, não estavam vivendo na época de Jesus, era do passado.
Esses Hilel e Shammai tinham interpretações diferentes. Por exemplo, sobre o divórcio, eles tinham interpretação diferente. Um dizia, por exemplo, que você poderia se divorciar por qualquer coisa. A mulher queimou arroz, você pode divorciar porque você não quer mais. O outro não pode divorciar em caso algum. E chegaram para Jesus com essas perguntas, porque queriam desafiar Jesus qual dos julgos que ele iria ser colocado. Porque Moisés deu carta de divórcio, Jesus então apela para uma coisa anterior a Moisés. Ele falou, olha, no princípio não era assim. O que é que Deus quis lá no princípio? Qual foi o princípio de Deus acerca do casamento? Então Jesus apela para uma coisa maior do que Moisés. É muito interessante esses conflitos, né, que vão surgindo na época lá de Jesus, mas que começaram a surgir nesse período histórico aqui que nós estamos falando, com essa formação toda do judaísmo. É por isso que no anúncio que eu fiz sobre essa aula de hoje, eu disse que são ferramentas esses conhecimentos que vão te ajudar a interpretar muitos textos do Novo Testamento. Quando nós estivermos estudando aqui, nós vamos estudar bem mais adiante, sobre as parábolas de Jesus, você vai ver que esses detalhes aqui dos textos que nós estamos vendo hoje começam a ficar mais claros para a gente ao ler melhor, para lermos melhor as Escrituras Sagradas. A ideia nossa aqui do dia daqui é essa, te dar ferramentas para que com essas ferramentas em mente você consiga compreender melhor as Escrituras Sagradas e dali tirar grandes lições para a sua vida. Resta quem aí? Resta o chamado povão, o povo da terra. O povão, na verdade, não estava vinculado com nada disso. O povão não estava vinculado a seitas religiosas, o povão não seguia os fariseus, o povão não se envolvia com a política, até porque eles não tinham poder para isso, que para se envolver com a política precisava de dinheiro para manipular situações. Eles também não se importavam muito com a lei, com aquelas regrinhas dos fariseus, por isso que eles eram muito desprezados, principalmente pelos fariseus. Tem um texto em João 7,49, olha como os fariseus se referem ao povo. Diz assim, essa ralé que nada entende da lei é maldita. É assim que os fariseus se referiam ao povo, o povão, né? O povo da terra. No passado, o termo povo da terra referia-se a latifundiários de províncias, que foi até denunciado lá em Miqueias, em Isaías, né? Mas naquele tempo eles tinham até uma certa força política, mas a realidade do povo já na época do Novo Testamento era bem diferente. Esse termo no Novo Testamento já passou a referir-se apenas a pequenos agricultores, pequenos comerciantes, ou povão em geral, que só estava querendo sobreviver. Era isso. Como é que era a vida então do povo? Vamos lá, as casas do povo. As casas na Palestina, elas expressavam também um grau de subdesenvolvimento daquele lugar. A Palestina, na época dos romanos, você vai estudar isso comigo na próxima aula, quando estudarmos geografia do local, você vai ver que a Palestina e a Galileia, principalmente, era a periferia da periferia da periferia. Tá? Então, a maioria do povo era pobre, que morava numa casa de um cômodo só. Os ricos, claro, tinham uma casa um pouco maior, como por exemplo, quem era rico? Quem morava geralmente em Jerusalém, próximo do templo. A casa de João Marcos, por exemplo, onde foi a reunião dos discípulos para o Pentecostes. 120 pessoas dentro de uma casa, era uma baita de uma casa, entendeu? Talvez alguma casa de romanos, né? Talvez Marcos fosse filho de um romano com uma judia. Lembrando que Marcos era primo de Barnabé, Barnabé também era um homem rico, então uma família rica judia casou com um rico romano. Por que romano? Porque o nome Marcos não é um nome judeu, é um nome romano. Então, possivelmente o pai de Marcos, de João Marcos, fosse romano. Então, por isso morava num lugar bom e nobre, mas o resto do povão, casa de um cômodo só. Tanto que a Bíblia chega a dizer, vamos ver, Mateus 5,15, por exemplo, olha Jesus dizendo, também ninguém acende uma candeia ou um lampião, se você assim quiser ler, tá? E a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ora, pensa aqui comigo. Na sua casa, se você acende um lampião na sala, ilumina a casa inteira? E quem está lá no quarto vai ser iluminado? Não, porque nós temos paredes, nós temos cômodos nas nossas casas.
As casas daquele tempo eram um cômodo só. Por isso bastava colocar um lampião no lugar, no candeeiro, no lugar certo, ali no velador, né, como era chamado, né, que é onde se pendura o lampião, que iluminaria a casa inteira. A casa, na verdade, não era para você viver lá dentro, você só usava a casa para dormir. Aliás, os leitos eram no chão e as pessoas dormiam normalmente de roupa. Uma das coisas características das casas também é que eles tinham um teto da casa chamado eirados. E aqui eu tenho uma figura para te mostrar como é que eram esses eirados das casas. Eirados é essa parte de cima da laje da casa, dá para você notar aí, né? Então a casa era uma casa pequena, na verdade essa casa aqui ela não está muito bem desenhada, a casa ela tinha que ter uma queda no fundo, porque diariamente se lavava a casa e essa água escorria lá para o fundo. Na parte do fundo da casa era onde ficavam os animais, porque à noite se guardava os animais dentro da casa para não serem roubados. Essa parte de cima da casa, que era o eirado, em época de muito calor, as pessoas dormem ali, ao relento, por causa do calor do lugar. Outra coisa também é que ela era usada, como está aí na figura tem isso, para secagem de verduras, por exemplo, e de alimentos que precisavam ser secados ali no sol. Também era um espaço usado para oração, você vê isso lá em Pedro, em Atos no capítulo 10, que ele subiu ao eirado para orar, não é? Então aquele é o espaço que ele encontrou para ficar sozinho ali e orar. As casas eram assim e tinha assim animais nos seus interiores durante a noite, né? O que testemunha, por exemplo, as dificuldades higiênicas que muitas vezes se tinha e por isso tantas doenças que são narradas, inclusive no Novo Testamento. Mas também isso explica o Natal, né? Como quem já estudou sobre o Natal aqui comigo, Natal, entenda, o nascimento de Jesus, que não foi dia 25 de dezembro, mas entre setembro e outubro, e explica, por exemplo, o lugar onde Jesus nasceu. Jesus não nasceu numa caverna, como os medievais desenharam, né? Jesus não nasceu num estábulo, a Bíblia não fala que ele nasceu num estábulo, ele foi colocado numa manjedoura, porque as manjedouras ficavam dentro de casa. Então Jesus nasceu confortavelmente dentro de uma casa, de uma família, provavelmente algum familiar de José ali. Nas mensagens que eu ensino sobre o Natal de Jesus, você pode encontrar na internet e você vai ver quando a gente explica isso melhor. No entanto, nas nossas aulas aqui você vai ver, tá? Quando eu falar sobre o nascimento de Jesus, algumas aulas adiante, você vai ver eu vou pensar tudo isso de novo, porque o lado cultural, né, para a gente compreender melhor essa história, é muito interessante. Um outro detalhe aqui é a alimentação do povo. A alimentação daquele povo correspondia a um padrão mediterrâneo. E aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho como é que se comia. Era assim que se comia. As mesas eram baixinhas, igual mesa de japonês, né? As pessoas comiam assim reclinadas. É claro que de modo informal você podia sentar no chão e comer. Mas era assim que se comia em turma, dessa maneira. Outra coisa que se fazia muito, faziam aquelas passas, aqueles cremes, né? E você usava o pão como colher, não tinha talheres. O pão, você cortava um pedaço de pão que cabe todo na sua boca, passava ali, enfiava todo na boca para não voltar novamente aquele pão que já passou pela sua boca, novamente ali no prato. Esses eram os costumes que havia naquela época. Quando a gente estudar algumas das parábolas de Jesus, nós vamos detalhar esses costumes dos jantares que haviam naquela época. As roupas que eles usavam. Então, as roupas do vestuário palestino era isso aí: túnica, cintos, turbantes, manta ou capa em tempo de frio, né? Você pode ver. As mulheres, elas se distinguiam dos homens porque elas usavam uma túnica externa mais brilhante. E também era comum as mulheres usarem joias e cosméticos. Contrário do que algumas alas da igreja cristã do século XX para cá começou com o costume de que mulher não pode usar batom, que mulher não usa pintura, que mulher não usa brinco. Era bem o contrário, as mulheres judias usavam sim. Só que elas também usavam véu para cobrir a cabeça, mas não cobriam o rosto, somente a cabeça, não é burca, tá? Cobriam apenas a cabeça, porque para o judeu cobrir a cabeça era sinal de submissão, era isso. Então a mulher cobria a cabeça para mostrar que ela era respeitosa. Inclusive o homem cobria a cabeça para orar, porque aí era uma questão de respeito diante de Deus. Usa-se o quipá, mas tinha também aquele manto de oração, onde se usava
para falar com Deus. Lá na Grécia teve cristão imitando a igreja de Jerusalém. Paulo fala, para com isso, porque lá na Grécia um homem cobrir a cabeça era sinônimo de marica. E os cristãos lá cobrindo a cabeça, porque viu o pessoal de Jerusalém cobrindo a cabeça, cobria lá também. Então falou, isso aí não tem sentido nenhum para você, não admito que o homem cubra a cabeça. A mulher que não tem cabelo, então ela usa, que eram as prostitutas que raspavam a cabeça, né? Ele falou, a prostituta se converteu, então usa véu até que o cabelo cresça, mas porque esse era o costume lá na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, era uma questão cultural lá em Corinto. E Paulo até termina e arremata o assunto, se você ler lá o texto em Coríntios 11, Paulo arremata o assunto dizendo, gente, ó, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Paulo estava escrevendo de Éfeso. Então ele falou, aqui em Éfeso não temos esse costume e nem as outras igrejas de Deus. É uma coisa específica aí para Corinto. Bom, continuando. Já vou terminar. Tinha algumas classes sociais, e nas classes sociais havia muita diferença social. Isso era claro, inclusive, no mundo romano. Havia muito forte a escravidão dentro do Império Romano, não dava para se pensar uma estrutura de sociedade sem escravos naquele tempo. O assunto de escravidão eu vou tocar mais adiante, quando estivermos estudando outra, lá nas cartas de Paulo, nós vamos compreender melhor essa questão. E na sociedade judaica pobre havia um nivelamento, óbvio, porque era todo mundo pobre. Então, na sociedade judaica você tinha a elite, que eram os sacerdotes lá, a turma lá de Jerusalém, e o restante era povão. Tinha também um outro grupo chamado os publicanos, era um outro grupo rico. Os publicanos, eles não eram servidor público, eles eram um empresário. Então, se fazia leilão dos romanos para vagas para publicanos. Esses homens pagavam para se tornar um publicano, né? Publicano era um cobrador de imposto, e aí quando aquele que pagava mais levava esse título, e ele tinha esse título por algum tempo que ficava cobrando impostos para Roma, não é? Cobrando os impostos do povo judeu, por isso eles eram detestados e odiados pelos judeus. Vamos falar melhor sobre os publicanos também lá no Novo Testamento, quando estudarmos sobre a vida de Zaqueu e algumas coisas a mais. No final de tudo, eu quero mostrar aqui para vocês a família naquela época, como é que era. O pai era o dono da família. Muitas mulheres, até mesmo dentro do Império Romano era assim, porque as mulheres romanas, algumas mulheres, principalmente de famílias pobres, nem sequer tinham nome as mulheres. Elas usavam o nome do pai. Daí vem, por exemplo, Fábia, Júlia, que é nome do pai, que era Júlio, o nome do pai, que era Fábio, por exemplo. Então, a menina acabava sendo conhecida pelo nome do pai. Entre os romanos, a taxa de natalidade era pequena. Entre os gregos também. Já entre os judeus, não. A taxa de natalidade era bem grande. Os judeus, eles não usavam sobrenomes. Os sobrenomes que eles usavam, na verdade, é o seguinte, a pessoa era conhecida de diversas maneiras. Algumas maneiras que eles eram conhecidos. Primeiro, você era conhecido pelo nome do seu pai. Então, Simão, filho de Jonas. Jonas de João é o mesmo nome, tá? Então, Simão, filho de João, ou Simão, filho de Jonas. Então, se usava Simão Bar Jonas. Bar é filho de. Então, nesse caso, eu seria Anésio Bar Mané, né? Filho do seu Mané, né? Manuel, meu pai. Então, era assim, Simão, filho de alguma coisa. Você vê isso, por exemplo, no caso de Simão. Também era possível ser conhecido por um apelido, ou seja, um apelido que mostrasse alguma coisa da pessoa. Por exemplo, você vai ter um outro Simão, que é o Zelote, porque era muito forte isso, o cara ser um Zelote. Então, Simão, o Zelote. Ou um outro Simão, por exemplo, que você vê lá aqui, Simão Barjonas, né? Simão Pedro, que Jesus botou o nome dele de Pedro. Vai para a casa de Simão o Curtidor, lá em Jope. Né? Simão Curtidor não era um cara que curtia música, curtidor é alguém que lida com couro, né? Então, este era conhecido como Simão Curtidor, ou seja, o cara era conhecido pela função que ele fazia. Isso é muito comum ainda em alguns países, por exemplo, eu vou contar uma aqui para vocês. Lá em Moçambique, as pessoas usam alguns mais antigos, os mais novos não, os mais novos têm nomes um pouco mais ocidentalizados. Os mais antigos usavam nomes da função. Você conhece, por exemplo, o Antônio Máquina. Máquina, na verdade, é o nome do pai dele. Então, você usa o nome de seu pai e o homem era conhecido como máquina porque certamente mexia com máquina ou alguma coisa parecida. Ou tinha alguma máquina, alguma coisa parecida que deu a ele esse nome.
Eu me lembro, eu estava, tinha descido no aeroporto e alguém me reconheceu no aeroporto, um norte-americano, porque eu preguei numa igreja estrangeira lá. E aquele norte-americano me conheceu e falou, você vai para onde? Eu falei, eu vou ter que ficar um dia aqui num hotel, tudo mais, e só no dia seguinte que meu voo para a África do Sul. Eu estava em Moçambique. E este norte-americano falou, a minha empresa enviou um táxi, e você pode pegar o táxi comigo e eu te deixo na porta do seu hotel. Meu hotel é tal. Ótimo, eu te deixo lá. Foi ótimo. Ele me colocou ali no banco da frente, juntamente com o motorista, e eu, querendo ser gentil, perguntei ao motorista, qual é o seu nome? E ele falou, Arroz. Eu não entendi direito, por causa do sotaque dele, que ele estava falando arroz, né? Arroz. E eu assim, arroz? Ele falou, sim, arroz. Eu entendi o nome dele, né? E ele olhou assim para mim, estranho, né? Por que você estranhou meu nome, né? E eu disse assim para ele, diferente o seu nome, né? Ele falou, e o seu nome, qual é? Eu falei, Anésio. Ele olhou assim para mim e falou, diferente o seu nome. Mas então, as pessoas levam o nome daquilo que fazem. Então, seria hoje aqui, Anésio, carisma, o Anésio, pastor, né? Então, o que a pessoa faz serviria de sobrenome. Outra referência era a referência de onde era a pessoa. Por exemplo, Judas Iscariotes. O que é Judas Iscariotes? Significa Judas, homem de Queriote. Queriote era uma região. Maria Magdalena. O que era Maria Magdalena? Era Maria de Magdala. Então, por isso, os nomes eram compostos dessa maneira. Daí, isso aqui é puramente conhecimento que vai nos ajudar a compreender melhor quando a gente estiver lendo as Escrituras, principalmente o Novo Testamento. Para não ficar tão longa a nossa aula, nós paramos por aqui. Deus te abençoe. Voltando aqui com as perguntas, boas perguntas como sempre. Aliás, essa classe de alunos que a gente tem é fantástica, viu? Muito boa. Eu vou só juntar algumas para não ser repetitivo. Tem muitas perguntas sobre os fariseus. Então eu já vou respondendo aqui algumas que estão ligadas especificamente com essa questão dos fariseus. Me perguntaram se os fariseus eram os principais guardiães dessas tradições de identidade judaica. E se tem alguma coisa boa que podemos falar dos fariseus. Veja bem, eles eram zelosos. Por que eles eram zelosos pela lei? Naquela divisão que eles fazem contra o cristianismo, no ano 80, né, da nossa era já, num concílio de Jamnia, nós vamos estudar sobre isso lá adiante também. Aliás, está virando uma frase minha, né? Tudo que eu falo, nós vamos estudar sobre isso, é para as pessoas entenderem que essa pergunta vai caber melhor lá adiante. Mas os fariseus são aqueles que entenderam que os textos do Antigo Testamento que seriam válidos eram aqueles que tinham sido escritos em hebraico. E a predominância ali eram dos fariseus que dominavam agora a religião judaica depois da destruição do Templo de Jerusalém. Então, eles que preservaram o Antigo Testamento como nós temos hoje. O Antigo Testamento que nós temos hoje vem dessa turma dos fariseus. E os fariseus se tornaram a linha mestra. Não mais com esse nome, fariseus, foram mudando ao longo do tempo, ganharam outros nomes. Hoje, por exemplo, são os ortodoxos, vamos chamar assim, que mantêm as tradições rabínicas e tudo mais, e com isso a essência do judaísmo. Talvez isso seria alguma coisa positiva que a gente possa dizer ali deles. Mas esses da época de Jesus eram uma raça estranha, né? Estou usando o termo raça porque é o termo que João Batista usa para eles, né? Raça de víbora, né? João Batista que usa esse termo para eles, né? Gente peçonhenta, gente que tinha aparência de santidade, mas uma língua terrível, né? Então, ainda falando de fariseu, diz aqui uma pergunta, se os fariseus fizeram aliança com o Império Romano. Fariseu não, os saduceus. Os saduceus tinham sim uma aliança com o Império Romano. Os saduceus eram aqueles que apoiavam Herodes, apoiavam a política romana, porque essa mistura deles com a política romana dava a eles poder, e esse poder dava a eles o quê? Dinheiro, influência. E ele fala se essa atitude imoral se parece com
como alguma coisa que a gente vê hoje em dia. E é verdade, né? Não tem nada de novo debaixo do sol, já dizia o texto de Eclesiastes. Ainda aqui, falando agora no caso aqui é sobre os saduceus, sobre os saduceus, deixa eu encontrar aqui, sobre o sinédrio. O sinédrio poderia aplicar a pena de morte segundo a sua lei? Não. Mesmo que a lei dos judeus indicava que a pessoa tinha que morrer, o sinédrio não podia. Então aqueles linchamentos como o de Estevão, por exemplo, foi feito sem autorização dos romanos. Se tivessem guardas romanos ali, os guardas defenderiam, como aconteceu com Paulo. Quando Paulo estava discursando lá em Jerusalém, os judeus iriam matá-lo. Entrou a guarda romana, protegeu Paulo e levou Paulo lá para Cesareia, cidade dedicada a César, né? Quase como uma fortaleza, vamos dizer assim, dos romanos, e deixou Paulo na prisão lá em Cesareia, mais longe de ser linchado, porque os romanos não admitiam matar alguém sem julgamento. É isso. Alguém aqui me pergunta, Anésio, como você define iniquidade? Às vezes, na língua portuguesa, eu faço o seguinte, para a gente entender uma palavra, é só você pegar o antônimo dela. O contrário de iniquidade é equidade. Equidade é um julgamento correto. Sabe aquela imagem da balança, onde a balança está equilibrada e o símbolo da justiça? Aquilo é equidade. Equidade significa que todo mundo tem os mesmos direitos. Se eu julgar alguém e julgando esse alguém eu estou sendo injusto com ela, não levando em consideração, talvez porque, vamos lá, mas o cara era filho de juiz que atropelou e matou um menino que era da favela. E aí você protege o filho do juiz e desprotege o da favela. Isto é iniquidade. Então, tudo que é injusto é iniquidade. Tudo que é contrário à justiça, a ser correto, é iniquidade. Continuando aqui. Uma pessoa até me pergunta aqui, eu sou nova por aqui, eu estou perguntando o que é o didaquê. A palavra didaquê é o seguinte, na primeira narrativa da vida da igreja, em Atos 2, versículo 42, diz ali, e perseveravam no ensino dos apóstolos. A palavra ensino ali é a palavra didaquê, de onde nós tiramos o nosso nome aqui. É de onde vem a palavra didático, por exemplo, ou didática, né? Vem disso. O didáscalos era o professor, tá? Ou a didascalia era o ensino. Então, didaquê é a raiz da palavra ensino. Anésio, você ensinou bastante sobre vários grupos de acordo com suas crenças de importância histórica, mas, e o povão? Ficou num plano esquecido, afinal não era o povo que o Senhor queria e desejava que o amasse de verdade? Querido, verdade, mas não tem nada para dizer do povão, o povão era isso, era o dia a dia deles. Aí eu citei como é que era a comida, a roupa, o modo de se vestir, como é que era a casa, aquela casa que eu mostrei do povão. Então eu falei do povão sim, tá? Mas nós vamos ver mais ainda o povão como aquela multidão que segue Jesus e os discípulos de Jesus. A maioria, não completo, a maioria dos discípulos de Jesus vieram também do povão. Um outro ali que tinha uma companhia de pesca, o outro que era um coletor de impostos, que tinha uma vidinha um pouco melhor, o restante não. Então, tá aí. Espera mais um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Alguém toca aqui sobre o fato de Jesus ter nascido num estábulo, né? Deixa eu só falar o seguinte, quando nós tratarmos sobre o nascimento de Jesus, eu vou falar bastante sobre isso. Mas se você digitar talvez a palavra Natal, nascimento de Jesus, no nosso site tem várias mensagens, porque de tempo em tempo eu repito, porque as pessoas esquecem, outros nunca ouviram. A cada 2 anos ou 3 anos eu repito quase que o mesmo âmago ali da mensagem para que isso seja memorizado para as pessoas, onde eu vou mostrando onde que de fato Jesus nasceu e que ele não nasceu num estábulo e a palavra hospedaria ali tem que ser melhor interpretada e tudo isso você vai ver nas mensagens de Natal. Mas esse trecho
eu vou usar aqui, e não vai ser daqui a muito tempo não, daqui a poucas aulas nós já vamos estar na época do nascimento de Jesus, nós vamos tratar melhor esse assunto. Alguém me pergunta se Barrabás era um zelote? Desculpe, não tenho esse conhecimento, não tenho mesmo. Só eu sei pela tradição que Barrabás se converteu, mas aí eu já não sei se é mais da história do filme Ben-Hur, ou dessas histórias todas que se contam, né? Realmente eu confesso, eu não sei, tá bom? Bom, gente, terminando aqui, que Deus abençoe você, que Deus te dê muita graça, boa semana para você e domingo com a ceia do Senhor às 10 da manhã nós estaremos juntos de novo. E até a próxima aula, terça-feira às 20 horas. Deus abençoe.